Na sequência, você vai ficar com uma entrevista com o deputado estadual Antídio Lunelli. Ele esteve visitando o município de Porto União na data de ontem, anunciando recursos, né, através de verbas parlamentares para o município de Porto União, assim como para várias outras cidades aqui do Planalto Norte Catarinense. E aproveitou, passou aqui na emissora e a gente fez um bate-papo sobre política, sobre segurança pública, sobre educação, alguns projetos de interesse, não só do catarinense, mas de todo cidadão, até porque hoje a gente vive com um cenário nacional um pouco conturbado, nessa, entre aspas, disputa entre política e também judiciário. Então, muitas pessoas aí ficam sem saber muitas vezes o que está acontecendo. O deputado traz aqui a sua visão, o seu ponto de vista, e você vai acompanhar essa entrevista especial no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Acompanhe. Para o Jornal da Manhã, edição hoje, sexta-feira, vamos trazer aqui uma visita com o deputado Antídio Lunelli, do MDB de Santa Catarina, deputado estadual, que esteve visitando o município de Porto União nesta quinta-feira. E a gente traz aqui para você hoje, então, uma entrevista para a gente falar sobre recursos destinados aos municípios do Planalto Norte Catarinense, alguns projetos de interesse à nossa sociedade catarinense e, claro, vamos falar também sobre o futuro político. Mas antes de mais nada, deixa eu cumprimentá-lo. Deputado Antídio Lunelli, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan. Satisfação em recebê-lo aqui no Planalto Norte Catarinense mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan 98.3, aqui de União da Vitória. E quero agradecer imensamente a oportunidade e parabenizá-lo pelo seu trabalho, Vocês que levam a informação correta para todos os nossos ouvintes. Então, o rádio hoje é fundamental porque leva uma informação verdadeira, diferente aí das fakes e coisa que a gente tem muito hoje, através dos nossos telefones e, enfim. Vocês aqui é que levam a informação correta e quero parabenizá-los, a você e a toda a sua equipe, pelo excelente trabalho. Bom, deputado, aqui só nesses últimos meses aqui, já é a segunda vez que ele visita Porto União, e demonstrando, deputado, que mais importante comparecer na época da eleição, que é, claro, todo o prazo legal que tem ali naqueles meses durante o ano eleitoral, de vir mostrar suas propostas, mas depois disso, vir e mostrar também resultados. Eu tenho aqui em mãos, o deputado que me entregou aqui, uma cartilha, dá para dizer que até uma revista, porque olha só de tantos projetos que foram idealizados através das prefeituras, obviamente, e repassados ao deputado, que, através de emendas, foi possível trazer para os municípios de Santa Catarina. E muitos desses municípios que tem aqui, nessa cartilha, temos municípios do Planalto Norte Catarinense. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas verbas destinadas, até porque as pequenas cidades, isso que são a grande maioria no Brasil, elas têm muita dificuldade na questão orçamentária, porque o orçamento próprio, literalmente, é para pagar as contas de casa. Exato. E quando se demanda investimentos? Vem aí a figura importante do deputado, que são investimentos para as mais diversas áreas e que vão fazer a diferença na vida de quem? Lá do cidadão, deputado? Exatamente, Tiago, nós estamos presentes no Planalto Norte, viemos aqui entregar emendas. Aqui no município de Porto União soma um total até no presente momento de R$750 mil, e assim nós estamos fazendo em todos os municípios da região. Nós fazemos uma política muito séria, uma política honesta, transparente, e através das nossas lideranças que trazem a solicitação da necessidade do seu município, nos passam e nós vamos em busca desses recursos. E nós temos as emendas impositivas, que dá na ordem aí em torno mais ou menos de 11 milhões por ano, que nós recebemos do governo do estado de Santa Catarina, onde que nós destinamos aos nossos municípios, E esse é o nosso trabalho, o nosso papel, e Porto União não poderia ficar de fora, até porque nós recebemos votos aqui e nós temos que dar a contrapartida do serviço prestado para a comunidade. Então são investimentos em diversas áreas, e a solicitação, inclusive até do próprio prefeito, porque nós não temos bandeira partidária. A nossa bandeira, até na eleição, você tem um número, você tem um partido. A partir do momento que se passaram as eleições, nós devemos de enrolar as bandeiras e guardá-las na gaveta ou no armário, e daí por diante, daquele dia em diante, passa
a ser, né, a nossa cidade, o nosso município, a nossa bandeira e o nosso estado de Santa Catarina. E nós procedemos exatamente desta maneira, Tiago. Olha, só que para Porto União, eu vou trazer aqui em números, e o deputado vai poder falar melhor aonde que foram essas áreas de investimentos. Olha, só para Porto União, um total de R$650 mil no total. Agora, recentemente, foram aqui, ó, 150 mil, né, adequação para o Instituto Grunenwald e também ali para o Colégio Estadual Germano Wagenfir, na estrutura e construção de um parque infantil. É o meu colégio onde comecei e finalizei meus estudos, né? Um colégio que tenho de coração e, de fato, conheço então a realidade do colégio e sei da necessidade que isso faz para as crianças que lá estudam e como isso vai beneficiar a comunidade do bairro São Pedro. Deputado, mas no total, R$650 mil foram verbas para todas as áreas, né? Para quais áreas foram? Exatamente. O que acontece, tem mais R$100 mil, né, que foram encaminhados depois da impressão da revistinha. Essa é uma revistinha do último ano. Então nós temos aí, na verdade, para Porto União, R$750 mil que nós encaminhamos, né, para diversas áreas. Para a escola, que você acabou de mencionar, para o Instituto Greenwald também, né, e na área da educação, da saúde, pavimentação, né, para determinada rua. O que acontece? A solicitação que os nossos líderes aqui, né, as nossas lideranças aqui nos passam, nós vamos atrás. Inclusive ontem me foi solicitado, a PAI precisa construir um prédio novo, inclusive a Polícia Militar também foi repassado uma verba. A PAI, nós temos aqui um prédio que precisa ser construído, um prédio novo, na ordem de R$3 milhões. Isso já tinha sido aprovado no governo passado. E o que aconteceu? Entrou o novo governo e eles pararam e cortaram tudo. Então nós estamos indo, isso é uma solicitação aqui da comunidade, né, da nossa prefeitura, das nossas associações que tem aí, é uma reivindicação que eu recebi de todos para que nós dessemos o encaminhamento e a liberação deste dinheiro para esta obra do novo prédio da PAI. Então este é o nosso trabalho, né? O trabalho de legislar em prol do nosso povo, da nossa comunidade, apesar de que eu tenho um perfil mais de executivo, viu, Tiago? Que vim lá da roça, de família simples, humilde, sou filho de agricultor, até os 17 anos estava na roça. Depois eu fui funcionário, fui empregado. Mais tarde iniciamos a nossa empresa, que completou 43 anos no dia 1º de outubro do ano passado. Hoje temos mais de 5.200 colaboradores, faltando colaboradores, inclusive, neste momento, né? E o que acontece, Tiago? Depois, então, eu fui dar a minha contribuição junto à nossa prefeitura municipal e fizemos lá uma grande gestão que foi o divisor de águas, porque nós não somos melhores do que ninguém, não é isso, Tiago, mas aquilo que nós aprendemos de casa, com o papai, com a mamãe, com o nono, com a nona, né, que 1 mais 1 são 2, não é 2,1 nem 1,9. Então essa formulazinha basiquinha, simples, né, e o que levamos para a nossa vida. E o meu pai sempre me disse que é difícil de você cuidar do seu dinheiro, que você tem que cuidá-lo muito bem, porque você às vezes até tem dificuldade de conseguir passar o mês, mas quando o dinheiro não é seu, você deve de cuidar no mínimo 10 vezes mais. E é isso que nós fizemos, é isso que nós aplicamos na vida pública. Dinheiro público é dinheiro sagrado. Você tem que administrar com lupa, né? E esse é o nosso trabalho. Fizemos uma grande administração no município de Jaraguá do Sul, fomos reeleitos com mais de 70% e depois hoje estou como deputado estadual, né, e resgatando o nosso partido, porque depois que nós perdemos o nosso grande líder, Luiz Henrique da Silveira, né, o partido ele ficamos sem liderança, ele se dispersou. Então esse é o nosso trabalho, fazendo política séria, política honesta, política com amor, com P maiúsculo, né, e resgatando o nosso partido e ajudando todos os nossos municípios em todas as solicitações, o que nós não conseguimos resolver, né, ou trazer financeiramente o dinheiro, mas nós damos os devidos encaminhamentos, nós somos uma voz da população junto ao governo do estado. Até porque, né, sendo como prefeito, né, fazendo a gestão, conhece bem a realidade das prefeituras, né, como Exato. gestor.
Então, acaba sendo até facilitando hoje como deputado, sabendo, conhece de fato como é dificultoso, como é difícil a questão do gestor. E olha só, aqui para os municípios aqui do Planalto Norte Catarinense, o senhor esteve também visitando aqui o nosso município de Irinópolis, cujo qual temos uma grande audiência também. Para Irinópolis foram aqui mais 150 mil, lá para a pavimentação do distrito de Poço Preto, que é um importante distrito para Irinópolis. Ali temos diversas culturas, diversas famílias da agricultura. É também uma estrada importante de atendimento e ocorrências do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Então, é uma via de extrema importância que esteja bem cuidada, sem falar no transporte escolar, enfim, né, tantos benefícios que traz uma pavimentação para uma população. Mas tivemos Canoinhas recebendo investimentos, Bela Vista do Toldo, Papanduva, cidade de Três Barras, enfim, praticamente todos os municípios aqui do Planalto Norte Catarinense receberam investimentos, né, deputado? Exatamente, é isso que nós viemos fazer. Tiramos esta semana para fazer todo o Planalto Norte, todas as cidades, indo visitar os nossos prefeitos, as nossas prefeituras, os hospitais, a paz, asilo, né? E verificando as dificuldades e os pedidos que são repassados para nós. Então, é o nosso trabalho. E dizer de que o Planalto Norte faz parte da nossa gestão, da nossa administração, porque aqui nós já tivemos grandes lideranças, infelizmente hoje não temos mais ninguém. E a gente abraçou, né? E estamos trabalhando por aqui durante toda essa semana e continuamos lá no nosso gabinete, fazendo todos os atendimentos aos nossos prefeitos, a toda a nossa comunidade. Deputado, o senhor falou agora um pouquinho sobre também a questão, o senhor é um empresário, e que atualmente, né, já temos milhares de famílias que são empregadas, um membro da família empregado que obviamente leva o sustento para sua casa, e mesmo assim está faltando ainda gente para trabalhar. Eu acompanhando aqui o blog do Prisco, né, que é um dos grandes jornalistas a nível de Santa Catarina, e um artigo seu publicado lá falava justamente sobre a questão de como que Santa Catarina é diferente a nível do Brasil. Quando você fala aqui em extrema pobreza, enfim, nos índices de emprego e desemprego que temos em Santa Catarina, geralmente os nossos índices são bem melhores do que comparados a nível nacional. E justamente agora a gente vê também essa questão. Por um lado, a gente tem já um baixo índice de pessoas desempregadas e, por outro lado, ainda falta mão de obra ainda, né? A sua empresa é um grande exemplo disso, né? Exatamente, Tiago. O que acontece? Santa Catarina, indiscutivelmente, é o melhor estado da União, né? É o último a entrar em crise e o primeiro a sair da crise. Mas isso se dá ao fato dessa nossa população ordeira e trabalhadora, essa miscigenação, essa mistura de raças que nós temos aqui, desde os alemães, italianos, poloneses, hungareses, afrodescendentes, portugueses, né? E isso faz com que o nosso estado seja muito forte e pujante. Eu quero lhe dizer, Tiago, que sobrevoando muitas vezes o nosso estado de Santa Catarina, tem regiões que os agricultores fazem uma terraplanagem em cima de pedras, estão lá com os rompedores, você passa lá, eles estão trabalhando, você passa lá 6 meses depois, tem construído em cima um aviário, né, ou uma granja de suínos. É um povo que trabalha de domingo a domingo, é um povo que trabalha 365 dias por ano. A nossa diversidade na nossa economia, desde a indústria, da agroindústria, que hoje representa em torno de um terço da economia do Brasil e de Santa Catarina, né? E isso tudo nós temos. Nosso povo é muito trabalhador, é muito ordeiro. E faltam sim pessoas, porque o que acontece? O governo federal hoje, né, repassa para muitas famílias um valor de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.600, e aí eles preferem ficar fora, né, fazem mais um biquinho aqui, um biquinho ali, e não vão para a indústria ou não vão no trabalho formalizado, onde que eles estão registrados, onde que eles têm toda a assistência de médico, dentista, transporte, alimentação, né? Participação nos lucros, como é o nosso caso. Nós distribuímos 12% dos lucros das nossas empresas para os nossos colaboradores. Então, a nossa empresa, ela é uma extensão da família, das nossas famílias, dos nossos colaboradores, né? Mas mesmo assim, muitos não querem ir.
Então eu quero dizer que ajuda, dar uma ajuda para quem realmente precisa, sim, mas por um determinado período. Depois essas pessoas elas têm que voltar para a formalidade, até porque isso está prejudicando a previdência social, gente. Nós não teremos dinheiro daqui a pouco para fazer a previdência, para fazer o pagamento dos aposentados. A presidente Dilma, na época, ela chegou a mexer no dinheiro da previdência para destinar a esses tipos, né, de trabalho, esses tipos de alimentação, né, essa transferência para a população. Isso não pode acontecer, porque as contas nós precisamos fechar. Dar assistência, sim, aos que realmente necessitam. Mas se formos fazer um cadastro, você vai ver que tem muita gente que poderia estar trabalhando tranquilamente e não vai. Então, esta situação também tem que mudar. Essa situação do governo federal, vejam a nossa economia. Tiago, a nossa economia está afundando, gente. Nós daqui a pouco não teremos capacidade de investimento nenhum. Então eu espero que o próximo presidente, né, que tenha uma visão de administração, que aquilo que nós precisamos. Gente, a administração pública, ela tem que ser feita como a gente faz nas empresas. Claro que tem a questão da assistência, né? O dinheiro público é para ajudar as pessoas, é para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, né? Para o social, mas é através das indústrias, das empresas, do agronegócio que nós recebemos os impostos. Aliás, o Brasil cobra muito e entrega muito pouco. Então nós precisamos acabar com essa corrupção. Tiago, o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Veja você, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal mandaram em regime de urgência para a Câmara Federal para aprovação de mais 160 colaboradores para o Supremo Tribunal Federal. Gente, este não é o caminho. E não é só a questão do pagamento, do salário, mas os penduricalhos, os benefícios que tem, que nós sequer ficamos sabendo. Então nós temos uma linha bastante diferente voltada para a administração, para o executivo, Tiago, que é o meu forte, né? Eu sou muito bom em montar equipe e executar. Eu entendo o que é, sei o que é ser um agricultor, Tiago, eu sei o que é ser um empregado, eu sei o que é ser um empresário e eu sei o que é ser um administrador público. Nós não somos melhores do que ninguém, mas 1 mais 1 são 2 e não é 2,1 e não é 1,9. Esse é o nosso posicionamento. Por isso que a gente faz política séria, política com P maiúsculo, transparente, Tiago, da forma como você recebeu aqui as informações. E esse é o nosso trabalho, Tiago. Excelente. Bom, e não para por aí, né? Visando essa questão, né, de empregabilidade, e até porque hoje a gente vive num meio muito tecnológico, né? Tem alguns projetos interessantes que estão, através de projetos de lei, de sua autoria, lá na Assembleia, justamente buscando essa questão dos jovens. Um dos projetos de lei muito interessante aqui é um que eu estava vendo aqui, cadê o PL? O 358, né? Propõe a inclusão de disciplina de robótica e programação na grade curricular das escolas estaduais, estimulando os alunos justamente para essa questão de tecnologia e inovação. Ou seja, Santa Catarina tem esse olhar diferenciado, né? E já está vendo lá na frente, vendo esse público jovem que vai se deparar com o mercado de trabalho, muitas vezes diferente do que o pai e a mãe deles encontraram hoje, né? E é por aí, né? São políticas públicas, né, que oferecem oportunidades e não dependência do Estado, né? Exatamente, e até porque nós temos isso na grade curricular, né? Se conseguirmos colocar isso na grade curricular, isso é a modernidade, é a atualidade, né? A atualização para o que acontece hoje. E até porque estas funções ali são funções que recebem um salário muito, muito bom. E nós temos uma deficiência, uma falta, né, enorme, não só no nosso estado, como no Brasil. Então nós temos que trazer essa juventude para dentro, né, com educação, com formação, como isso que eu propus neste projeto. E este é o caminho. Vamos ensinar a pescar e não a dar o peixe. Excelente. Deputado, vamos falar também uma questão aqui de segurança pública. Bom, Santa Catarina tem bom status, né, quando a gente fala em segurança pública, um dos estados mais seguros do Brasil. Só que, claro, né, não somos uma ilha. Temos também problemas, assim como qualquer outro estado.
E um dos problemas que eu venho acompanhando, eu sei que eu trabalho diretamente na questão de segurança pública por aqui, é a questão das drogas, né? Começa a questão do usuário. Hoje no Brasil, né, o usuário ele não tem uma pena, né? Por quê? Ele não é considerado, né, um criminoso. E sim, é um usuário. Só que para o usuário, ele tem que pegar essa droga de algum lugar. E aí vem o tráfico. Exato, aí tráfico, exato. sim, tráfico é drogas, né? Aí é drogas, aí é crime. Ou seja, tem umas questões aí no Brasil que as leis precisam ser melhor compreendidas. Só que, aqui em Santa Catarina, o senhor também está defendendo um projeto de lei para a chamada internação involuntária, que a gente sabe que tem, muitas vezes, um indivíduo que ele reconhece, porque preciso, sim, de ajuda. Mas, infelizmente, boa parte desses não, né? Eles querem continuar aí na sarjeta, nessa vida, e aí a gente sabe que drogas acabam muitas vezes culminando em outros tipos, furtos qualificados, assaltos e tantas outras situações que podem se desenvolver, se desencadear por causa de um problema seríssimo como as drogas, né, deputado? Exatamente. Isso aí é vergonhoso, isso que o Supremo Tribunal fez, né, dando a liberação até de determinada quantia de drogas. Isso jamais poderia acontecer. Isso é vergonhoso o que esses homens estão fazendo lá em cima. E eu sou totalmente contra, mas totalmente mesmo. E entendo que a polícia, eles só não conseguem resolver porque o tráfico, tá, está embutido junto hoje da nossa política. Está lá em cima no Supremo Tribunal, está junto com a Presidência da República. Não pode, gente. Onde é que se viu nós perdermos para os traficantes com as nossas polícias, com as nossas forças de segurança? Os nossos policiais fazem o trabalho, pegam os bandidos, levam lá para uma audiência de custódia e acabam sendo soltos. Isto tudo tem que mudar, gente. Não pode jamais continuar dessa forma. Não é assim que nós vamos construir um país de bem, um país de primeiro mundo. Então nós trabalhamos atuando muito forte, inclusive quando o prefeito em Jaraguá do Sul, tanto com a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, Jaraguá do Sul é considerada a cidade mais segura do Brasil. Por quê? Porque nós atuamos forte junto com as nossas forças de segurança e junto com os nossos empresários. A nossa Polícia Militar de Jaraguá do Sul é a mais bem armada, porque o poder público municipal atua junto, e os nossos empresários contribuem para com as nossas polícias. Então, nós temos que trabalhar de forma unida, de mãos dadas, e é assim que nós vamos conseguir. Agora, infelizmente, nós estamos perdendo esta guerra, porque lá em cima, no Supremo, e hoje a direção do nosso país, desde o nosso presidente, vocês veem o que está acontecendo. Não pode acontecer, jamais, e nós vamos trabalhar fortemente para mudar essa situação, nobre Tiago. Quando você ouve, né, até a Suprema Corte falando que a polícia prende mal, né? É complicado, né? A polícia faz o papel dela. Se o indivíduo é liberado, não é culpa nenhuma da polícia. A polícia vai lá e faz o seu papel. Eu vejo aqui na cidade, Sim. A polícia vai lá, prende o cara no outro dia já está cometendo o crime de volta lá. Opa, então, qual que é o erro? A polícia não prende mal, né, deputada? Nunca. Alguma coisa é questão da lei, né? Nunca. Nós precisamos de uma reforma total, ampla, nas nossas leis. Nós temos que mudar isso urgentemente. Jamais uma vergonha. O que os nossos policiais fazem, desde a Polícia Civil, a Polícia Militar, e hoje nós somos desbancados perante os juízes, perante as leis e tudo que foi feito. Se nós continuarmos nessa linha, gente, nós vamos acabar com o nosso país. E eu sou totalmente contra e vou trabalhar fortemente tudo aquilo que eu puder fazer para o resgate, né, do bem das pessoas e da mudança dessas leis. Deputado, já estamos falando dessa questão de segurança pública, de pessoas que são presas. Temos aí a questão a nível nacional, né, que agora, no final de semana, a gente teve aí a nível de Brasil, em várias capitais, acontecendo mais uma manifestação pró-anistia, né? Pessoas que foram naquele 8 de janeiro, estão presas, receberam penas duríssimas, enquanto a gente vê, por outro lado, traficantes sendo livres, recebendo seus helicópteros de volta, né? É isso. Como a gente fala, me desculpe o termo aqui, caro telespectador, caro ouvinte, né? É o poste mijando no cachorro. O que o senhor pensa sobre essa questão de anistia, que tanto se fala nesse momento no Brasil? Eu entendo que não houve nenhum golpe,
não houve, e que nós temos que anistiar todas essas pessoas, gente. Estão lá recebendo penas de 17 anos, dizendo que cometeram absolutamente. Isto aí está muito mal feito, mal interpretado, e o problema é tentar condenar, e cada vez mais, juntamente com o nosso ex-presidente Bolsonaro. Eu sou totalmente a favor da anistia, e para que soltássemos essas pessoas que lá estão presas, recebendo penas que até um bandido não leva, e eles estão recebendo. Então eu sou totalmente favorável à anistia. Vamos falar um pouquinho sobre futuro político, né? Ano que vem já é um ano, mais uma vez, de eleição aqui no Brasil. Hoje o senhor está como deputado estadual e já, como diz, a gente ouvindo aí nos bastidores da política já, o seu nome já sendo ventilado até mesmo para um poder executivo aqui em nível de Santa Catarina. Chapa pura, ou então encabeçar uma composição, enfim, o que o senhor está pensando sobre o futuro político? E esses rumores de fato se concretizam, né? O seu nome, de repente, pode ser ventilado aí a nível de poder executivo, a nível de governador do estado de Santa Catarina? Tiago, veja bem, o nosso partido, como já falei, desde que nós perdemos o nosso saudoso doutor Luiz Henrique da Silveira, ele ficou meio à deriva. Então, em primeiro lugar, nós estamos andando o estado e tentando recompor e trazer a união do nosso partido. O nosso partido é um partido de centro e é um partido muito forte. Eu me coloco na condição de centro-direita, de direita, exatamente como deputado presente também. E então, a reconstrução do nosso partido, o nosso nome, ele é um nome bastante ventilado pelas nossas ações, pela nossa forma que nós temos de trabalhar e de fazer política também. O que acontece? Se o MDB tiver estrutura, tiver corpo ali na frente, nós poderemos até, de repente, estarmos participando junto numa eleição na majoritária, né? Sendo cabeça de chapa. Se caso nós sentirmos que não dá para nós não estamos a essa altura, porque nós nas últimas 2 eleições cometemos erros brutais, não fomos ao segundo turno, aí certamente nós vamos compor, né, de repente uma vice, para que nós estejamos juntos participando do processo e fortalecendo o nosso partido. Então é isso que acontece. Nós estamos nesse momento junto com o governador, participando, o partido está participando. Vamos ver o que vai acontecer ali na frente, né? Eu tenho ainda que dizer, Tiago, o Estado, financeiramente, o Estado de Santa Catarina está muito bem mesmo. Nunca esteve em uma situação tão confortável. No passado, era difícil até para fazer folha de pagamento. Hoje está muito bem devido à nossa economia, né? Nós crescemos com todas as dificuldades que nós temos nesse nosso país, mas nós crescemos mais de 5%. Esta é a realidade, devido às nossas indústrias, o nosso agronegócio, esse povo ordeiro e trabalhador, os serviços, o comércio, as exportações, né? Então, o que eu quero lhe dizer é que nós estamos recompondo o partido e, de repente, ali na frente, poderemos participar de uma majoritária. Eu tenho uma forma um tanto, eu diria o seguinte, o verdadeiro líder é aquele que forma líderes, né? E para isso nós precisamos descentralizar um pouco mais o governo para termos mais entrega. Não adianta você estar com o cofre cheio, mas esse dinheiro não está chegando lá na ponta onde realmente deve de chegar. Então é a nossa forma de pensar, né, de alinhar, mas o estado de Santa Catarina, o atual governo, está muito bem financeiramente. E nós estamos fazendo o nosso trabalho porque nós acreditamos que nós podemos mais, podemos ter uma Santa Catarina muito melhor, Tiago, mas muito melhor mesmo, e fazemos isso também lutamos para que o nosso Brasil mude, né? Esperamos que na próxima eleição a gente consiga extirpar, né, mandar essa turma tudo para casa, e acreditamos aí, eu diria que o nome mais cogitado hoje, né, é o nome do atual governador de São Paulo. Então, isso que eu acredito que deva de acontecer. Uma união de forças, e a gente vai mudar esse país. Excelente. Bom, deputado,
O nosso horário na sexta-feira também é um pouquinho mais curto, devido a ter que repassar nosso horário para a rede, mas eu gostaria que, para finalizarmos, que o senhor deixasse então o seu recado aqui à nossa população do Planalto Catarinense, para todos os catarinenses que nos acompanham, tanto pelo rádio quanto pela internet, que a internet tem também esse poder de poder levar as ondas do rádio através das ondas digitais aí para todo o estado. Que o senhor falasse justamente, como diz, no olho ao catarinense, o que esperar do deputado ao longo desse ano, no futuro político, e deixar aqui a sua mensagem aos nossos catarinenses. E, claro, mais uma vez te agradecer, muito obrigado. E cada vez que pisar aqui no município de Porto União, seja muito bem-vindo. E os nossos microfones aqui da Jovem Pan sempre à disposição. Obrigado, deputado. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, o que o povo catarinense pode esperar do deputado Antídio Lunelli é muito trabalho, muita dedicação, política séria, honesta, transparente. Como eu comentei, nós sabemos, né, os pontos, acreditamos sempre naquele político que esteve dos dois lados da mesa. Eu não só estive nos dois lados da mesa, eu estive nos 4 cantos da mesa. Então espere muito trabalho, muita honestidade, seriedade e luta em prol do bem do nosso povo catarinense. E quero dizer de que contem sempre, sempre comigo, né, para tudo que for necessário e tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos procurar buscar e trabalhar fortemente em cima disso. Eu quero agradecer, Tiago, imensamente a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan e parabenizá-lo mais uma vez pelo excelente jornalismo, as ondas do rádio que levam a informação certa, correta a todo o nosso povo catarinense, ao nosso povo paranaense, toda a região. Então contem sempre comigo. Obrigado. Me desculpem pela voz, que eu tenho falado tanto durante essa semana e acabei perdendo, estou afônico. Mas fica aqui o meu fraternal abraço. Votos de muita saúde, paz e bem. E vamos em frente, gente, porque nós ainda acreditamos no nosso país e no nosso querido estado de Santa Catarina. Fraternal abraço a todos.